Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, mais uma mulher que me inspira muito, que ela é uma das maiores empresárias do Brasil, que eu admiro, eu vejo como uma inspiração e aonde eu quero chegar. Porque é uma pessoa muito querida, maravilhosa. Ela é Bia Salomão, maravilhosa. Eu já conheço muito da história dela, mas hoje eu quero que ela conte para vocês um pouco da história dela, como ela começou e nosso tema é como alcançar uma mente milionária. Então hoje a gente vai entender e vai receber muitas dicas dela, que é uma pessoa super, super, super dica, maravilhosa, inspiradora. Seja bem-vinda, Bia, é um prazer te Obrigada, Julie, receber. obrigada. Obrigada pelos elogios prévios que você me fez, obrigada. Sim, Devolvo os merecedor. elogios porque somos mulheres empreendedoras, nos consideramos milionárias de várias formas, Ai, que né? maravilha. Então, tem muitas óticas do milionário na vida da gente, né? A gente às vezes pensa Sim, só no financeiro, mas tem muitas formas de riqueza e abundância da vida que fazem a gente se tornar milionário, é isso né? mesmo. Então vamos começar um pouquinho falando sobre a sua carreira. Quanto tempo você tem de empresa? Como que começou? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olha, eu sou de uma família de empreendedores, tá? Então, desde pai, mãe, irmãos, todos nós tivemos muita dificuldade em ter um emprego de CLT registrado. Então, conforme eu estava te falando, na realidade, em 83 foi meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos, meu primeiro emprego, mas no segundo que falei, não, eu falei, agora eu vou trabalhar em CLT. Eu já era noiva aos 17 anos e eu falei, eu vou trabalhar em CLT porque tinha um objetivo, eu tinha um foco no trabalhar para o CLT. Eu queria o salário mensal para pagar minha faculdade, mas eu queria o 13º, eu queria as férias para eu comprar meu enxoval. Então eu tinha eu Já estava tinha focada foco. naquilo. E a hora que eu consegui fazer exatamente isso, ter o salário, pagar a faculdade, comprar o que eu queria comprar com os rendimentos extras, eu empreendi meu primeiro negócio. Então você já tinha a meta, Eu já tinha uma era meta bem clara trabalhando ali, eu organizada. tinha uma meta clara trabalhando ali, né? O que que eu queria daquilo. E aquele emprego também, ele cumpriria o estágio da faculdade que eu queria. Então, eu queria aquele registro, porque aí eu já matava o estágio e não ia perder o tempo estagiando, né? Então isso já é um Então, comportamento, já é um isso já estilo de é, vida que o brasileiro não tem, de na se minha organizar. visão, eu tinha um planejamento, eu tinha uma estratégia clara do que eu queria e aonde eu queria chegar, né? E foi tão interessante quando eu estava na faculdade, a gente não se percebe muito vendedor, né? Mas quando eu Sim. estava na faculdade, eu fazia uma faculdade onde na minha sala eram 70 mulheres. Então, o meu irmão começou a namorar uma menina que era uma judia e o pai dela tinha uma empresa de maquiagem no Brasil. Então ela tinha Olha, aqueles estojos de amostra com batonzinho, sombra e sim, tal, e a gente vendia aqui, e eles, né, vendiam, igual tem hoje, Natura, maquiagem, Mary sim. Kay, enfim, trio de sombras, das coisas. E eles estavam lançando uma linha nova. Aí o meu irmão foi ver assim para mim, eu era solteira, e falou: Olha, ele trouxe aquele estojo, antigamente era um estojo grande, né, com todas as amostras de Sim. cores, eu nem sei se hoje é assim mais. E ele falou: minha namorada, o pai dela está lançando isso, você não quer levar na faculdade para perguntar para toda essa mulherada da sua sala o que elas acham disso, o que elas acham das cores, tarará. Aí eu fiquei encantada com aquele estojo, né? Primeira Sim, coisa que eu fiz, me mulher. encantei com aquela maquiagem toda. E eu falei: Isso tudo tá para vender? Aí ele falou: Não, tem para vender, se quiser. Eu falei: Mas e se alguém quiser comprar, eu posso vender? Em 30 dias eu era a vendedora número 1 da fábrica de maquiagens do sogro do Olha meu só. irmão, que nem casou com ela, E depois casou você com não outra. sabia que tinha essa Eu veia não sabia de que eu tinha toda vendedora. esta veia vendedora, né? Mas em 30 dias eu era a vendedora número 1 de maquiagem da empresa do cara. Enfim, Olha só. e ali o que, que eu percebi? Que era uma coisa tão natural para mim vender, era uma coisa tão natural falar dos produtos e eu tinha uma conversa que Sim. levava fácil. Então ali eu já me vi com este olhar, foi a primeira vez que eu me percebi desta forma. Então, como eu estava te falando, em 85, eu fiz a minha primeira sociedade e fundei o meu primeiro CNPJ, dos vários CNPJs que a vida me trouxe, fundei o meu Sim. primeiro. Então, esse ano faz 40 anos do meu primeiro Olha CNPJ. só, parabéns. Mas não é 40 anos, né, Obrigada. parece menos de idade até. Não é? Tá Enfim, bem, tá bem. obrigada, meu amor, obrigada. Então, o que que acontece? Eu montei meu primeiro negócio e neste negócio, interessante, né? Em 85 a gente não falava de experiência do cliente, atendimento do cliente, não se falava Sim, nessas coisas. Mas acho que é tão veia da gente essa coisa de sim. É empreender e instintivo de já, né? atender cliente,
que a gente montou, era eu e uma outra sócia, nós montamos uma boutique onde nós já fizemos uma passarela de desfile dentro da boutique. Então, eu já Olha lancei só. a boutique com um desfile que balançou o bairro. Já era visionária. Nossa, cheio de modelos desfilando as roupas da gente em cima da passarela, as clientes sentadas do lado. Que Foi um maravilha. estouro o lançamento da boutique. E eu já, logo no começo, implantei, por exemplo, cartão de aniversário. Então, naquele Olha, foi tempo, pioneira quantos anos atrás eu fidelidade tinha ao cliente. um cartão de aniversário que a gente assinava a caneta, mandava pelo correio, tudo bem, no primeiro dia do mês, mas eu já percebi que as pessoas telefonavam para agradecer o cartão, que era uma coisa que não custava você fazer um carinho personalizado. E num curto espaço de tempo eu vendi uma roupa, eu tinha uma boutique, né, multimarcas, das melhores marcas que existiam naquele momento, e eu tinha muita cliente executiva de empresa, profissional liberal, então eu vendia muita roupa hoje chamada de esporte fino, terninho, taê, Sim. são as roupas mais elegantes, né? E o que eu percebi? Essas pessoas, elas tinham um ritmo de trabalho muito puxado, eu tinha muitas secretárias executivas, então o que eu comecei a perceber? Eu quero ver os lançamentos, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo ir na loja. Rapidamente eu inventei o quê? Já conhecendo o cliente. Já, perfeitamente. Eu conhecia as clientes de cor e salteado, que elas faziam, que elas trabalhavam, o horário, tudo. E como atender melhor cada cliente. O que eu inventei? Eu inventei uma coisa que hoje é muito comum, uma prática que é muito comum, estou falando de 40 anos atrás, tá? Levar a roupa para a cliente experimentar em casa. Então, como ela não tinha tempo de ir na loja, eu já fazia isso, eu já levava as roupas para ela se experimentar em casa. E o que eu comecei a perceber? Que em casa ela comprava mais do que na loja. Porque em casa, o que ela fazia? Não, essa calça preta eu não tenho. Mas eu vou ver esse blazer. Nossa, eu tenho uma calça que vai ficar legal com ele. Aí ela pegava a calça da casa dela, punha e ela comprava o blazer também. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu montava as sacolas, eu já sabia o que ela já tinha comprado. Então, eu já falava para ela, olha, eu estou te levando um terno para você usar com aquela camisa branca que você comprou do mês passado. Então, isso... Olha, atendimento personalizado. Total, era total personalizado. E aí ela já põe o sapato que ela tinha em casa, enfim. Eu estourava de vender com este atendimento em casa. Então, eu ia, deixava na porta do prédio, depois eu ia buscar sacolinhas. Eu tinha sacolas muito lindas, isso também era uma ação de marketing, a gente não pensa. Mas tinha gente que ia na loja só para comprar um brinco, um óculos, porque eu tinha uma sacolinha pequenininha que depois a pessoa usava de bolsinha. Então, a minha loja era de rua. E eu ficava vendo assim, passar na rua, na frente da vitrine, as pessoas com a sacolinha no braço. Olha o que é marketing. Marketing. Isso, eu estou te falando de 40 anos atrás. Eu tinha vitrines enormes, a própria passarela era uma vitrine, e a gente trocava a vitrine a cada 3 dias, porque foi outra ação que eu entendi. Eu tinha um Banco Itaú de um lado e um Bradesco do outro lado, um em cada porta, assim, ó. Então, eu tinha um fluxo, foi estrategicamente comprado aquele ponto, né? Então, o que eu percebi? As pessoas vêm muito no banco, elas não podem ficar vendo as mesmas roupas. Então, eu tenho que trocar a vitrine. Então, eu trocava, por isso que eu vendia tanto. Então, o que é interessante é que estratégias que a gente nem sabe que sabe, mas que a vida vai trazendo e você vai experimentando e você vai usando e a coisa vai funcionando. E hoje ainda funciona. Então, Tudo completamente. isso. E olha que de lá eu tive vários negócios, várias empresas, enfim, há 22 anos atrás, o meu ex-marido acabou se tornando sócio do meu irmão e nós temos uma empresa de família até hoje, é uma indústria química que trabalha com home care, personal care e hoje também tem uma unidade de foods dentro dela, né? Então, nós somos terceirizadores das maiores marcas do mercado, tanto de limpeza quanto de cosmética e quanto de alimentação. Porque é natural entre pessoas de qualquer grupo, um familiar inclusive. Uns vão ter mais capacidades em uma coisa, outros vão ter mais capacidade em outra, outros vão ter mais vontade, empenho e proatividade, outros vão ter menos. A gente tem né? mania de cobrar do outro aquilo que a gente é. A gente tem mania de ter a expectativa em relação ao outro, que ele alinhe o comportamento que a gente quer ter, na nossa ótica, na nossa visão, no nosso grau de entrega, né? E isso é uma coisa que para muitas situações da minha vida funcionaram muito. Em algum momento da minha vida, dessas empresas, nessas lojas que eu tive durante mais de 20 anos, chegou num ponto da vida que aquilo tomava mais tempo de mim do que me trazia de resultado, não só financeiro, mas de várias formas. Então, meu filho já estava grande, enfim, já estava noutra fase da vida, decidi enfim, sair da área comercial e eu me dediquei muito, sempre me dediquei à área social. Então, eu abracei uma causa, porque eu já participava no grupo onde eu ajudava, lá na minha casa religiosa onde eu frequentava, sempre tinha muitos eventos beneficentes, eu sempre fui muito boa de fazer evento também.
Isso aí eu aprendi infinitamente. Olha como tudo na vida agrega. Na área social, eu trouxe para mim a responsabilidade de arrecadar dinheiro. Porque como eu tinha muita cliente nas minhas lojas, eu era a vendedora número 1 de rifa, eu era a vendedora número 1 de convite para evento, porque eu tinha muita cliente de muito poder aquisitivo, né? Eu estava na Zona Sul, então a entidade era na Zona Norte. Enfim, por fim, ajudamos a construir um centro de ecoterapia, enfim, um trabalho maravilhoso que existe até hoje, a gente ajuda a manter até hoje. Mas a minha cabeça empreendedora dizia: eu preciso arrumar um faturamento grande, eu preciso arrumar um faturamento de volume, não é ficar vendendo rifinha de R$ 15, R$ 20 e botando R$ 1.000, né? Ajuda, mas não resolve. E eu pensava, como é que eu resolvo? Como é que eu ajudo a resolver? Aí eu criei, com a minha expertise de loja, de comércio, de vendas, eu criei um bazar anual, que era uma verdadeira loja espetacular. E eu, com aquele faturamento desse bazar anual, eu pagava toda a folha de 13º, de férias, eu resolvia um problema do tamanho do mundo que a associação tinha, que a associação beneficente tinha, né? E eu transformei este bazar num enorme empreendimento. E por onde eu comecei, olha que interessante, o Facebook tinha acabado de acontecer naquele momento. E eu passava o ano, eu e o grupo, né? Ali já foi meu segundo time em liderança para eu levar. Como é que eu alcanço aquele resultado? Então, eu tinha metas de produto, organização, planejamento. Eu tinha até planilha naquele tempo, não tinha computador. Quando eu comecei, era no caderno, mas eu tinha minhas planilhas de produto, de modelo. Eu pensei, por que não fazer fotos e montar um álbum na rede social? No meu pessoal. O que eu fiz? Um álbum de fotos para as pessoas conhecerem o que eu estava fabricando durante o ano. Porque a minha expectativa é que elas chegassem no final, bazar sempre no final do ano. Que elas chegassem lá cheia de desejo. Eu quero comprar isso, quero comprar isso. Primeira vez que eu fiz isso, quando foi para abrir o bazar. Esperavam pelo bazar. Não, você não tem noção que se tornou esse bazar. Foram 25 anos de bazar. Você não tem noção, ele só parou na pandemia. Ele parou de acontecer na pandemia, ele durou 25 anos. E de um sucesso assim, surreal, ele se tornou um objeto de desejo. E tudo porque eu comecei com o primeiro álbum no Facebook. Nessa primeira vez que eu fiz isso, era um bazar de Páscoa, fazia Natal e Páscoa. Quando foi para abrir, abria 10 horas da manhã, no determinado sábado e domingo, tinha uma fila de umas 15 pessoas na porta, na hora que eu fui abrir, e elas estavam em fila, que era para entrar na sequência. Quando eu abri a porta, elas tinham listinhas, e elas tinham as fotos do que estava no álbum que eu tinha montado na internet. Então, olha como a gente vai descobrindo as coisas sem perceber. O poder da venda na internet à distância. O poder de criar desejo. São vários poderes que a gente tem. O poder do atendimento de excelência, o poder da proximidade, o poder da conexão, o poder de criar relacionamento com o cliente. Não deixar o cliente só consumindo. Ele consome, mas ele importa para você. Ele tem valor para você. Então, você cria um relacionamento com ele. Eu tenho certeza que você pensa igualzinho a mim, porque eu conheço o seu atendimento. Já falamos sobre isso. Então, aos poucos, a vida foi ensinando, através de vários empreendimentos que eu fiz, até chegar nos que a gente tem hoje, alguns poderes que a gente tem. Eu tenho uma frase na vida que me acompanha que diz assim: se a pessoa chegou perto de mim e ela não saiu minimamente melhor do que ela estava, eu não cumpri o meu papel. E isso serve tanto para um encontro casual como este que nós estamos tendo aqui, quanto para algum produto que eu venda para ela, tanto para uma relação comercial. Então, a minha preocupação é sempre de agregar o valor de fato para quem está se relacionando comigo. Seja um sócio, seja uma pessoa que hoje que a gente trabalha no mercado da beleza, né? Seja as pessoas com quem a gente está buscando se relacionar, treinar, capacitar. Essas pessoas têm que agregar algum valor de ordem prática na vida delas no dia seguinte que ela esteve comigo. Enfim, e é porque eu sempre tive exatamente esse olhar. O que eu posso agregar de valor nela? E como eu entendo que tudo na vida é uma troca, da forma como eu dou o meu melhor, eu recebo o melhor. Seja com o frentista do posto que está abastecendo o carro, ou seja com uma pessoa que está comprando um produto de mim. Não importa. É sempre essa troca. Você oferece o seu melhor e você recebe o melhor. E eu já fiz este teste muitas vezes. Nas mínimas. Às vezes você vai comprar numa loja. Se você se preocupa em perguntar o nome da pessoa, se você se preocupa em perguntar se ela está bem, se você se preocupa em conversar com ela, com interesse enquanto você compra, a hora que você vai embora, ela deseja para você que você tenha uma boa semana, ela fala para você, vai com Deus, ela agradece você de ter comprado, ela tem uma outra postura de excelência em relação a você como cliente. Aquilo da gentileza gera gentileza. Isso é um ciclo virtuoso. As pessoas acham que é frase de chavão. Não é. Isso é um ciclo virtuoso. Eu te dou o meu melhor e você devolve o seu melhor para mim. Não importa qual ele seja. Né? Como eu sempre disse para o meu filho durante toda a criação dele, eu não quero que você tire nota 10. Eu quero que você tire 100% da sua capacidade.
Porque aí você está me mostrando o que você está fazendo com a sua vida. Se você vai ser um nota 7, ou nota 6, ou nota 8, vai depender de uma série de outras coisas. Mas dê eu o quero que seu você melhor. tenha 100% de entrega naquilo que você está fazendo. E, Bia, mais uma pergunta que eu tenho para fazer. Existe um caminho que seja mais curto, mais fácil para a gente poder alcançar o sucesso? Para ter uma mente milionária? Olha, eu diria para você que eu não sei se é um caminho, mas eu vou falar do meu, tá? Dois Hum. pontos para mim que foram essenciais para não só eu desenvolver essa visão, essa mentalidade de milionário ou de sucesso, como você disse, né? Que para mim não é só financeira, o sucesso ela é um globo de coisas, mas para mim foram decisivas. Duas coisas que hoje eu vejo com clareza e nas minhas próprias mentorias, palestras, enfim, a gente sempre toca nesse ponto. Que uma é o autoconhecimento e a outra é a ambiência onde você se posiciona na vida, tanto nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Pode Então, explicar um pouquinho eu cada vou um te para dizer gente? por quê. Todo o processo de autoconhecimento, seja ele que você faça de uma forma autodidata ou organizada como profissional, ou através de uma terapia ou de um estudo, de um curso, não importa. Todos eles vão começar a apresentar você para você mesmo, de uma forma que a gente tem dificuldade de se perceber ou se Olha ver que no espelho. interessante. Então, normalmente, como a gente convive com pessoas que nos trazem de forma positiva, ou te admiram, então a gente tende a ficar se fortalecendo e nem Sim. sempre a gente nem sabe bem quem é. Então, quando a gente vai buscar autoconsciência, você vai passar a entender todos os seus pilares fortes e todos os seus pilares frágeis. E aí você vai aprender a trabalhar como a inteligência emocional te apresenta. Você vai começar a trabalhar entre forças e fraquezas da melhor forma produtiva para você. E você vai começar a se relacionar com o outro a partir de como você se relaciona com você, de uma forma sem escassez, de uma forma mais construtiva, de uma forma buscando mais evolução e buscando mais aquilo que você chama de sucesso. Então, eu acho o autoconhecimento um pilar essencial para que você não tropece em você mesmo, né? Não faça de você mesmo o seu E inimigo serve no para processo tudo, de né? Todas as crescimento. áreas, né? Todas. E o outro que eu vejo com tamanha importância é aonde você está se posicionando na vida. Com quem você está se relacionando, que lugares você está frequentando, que tipo de literatura você põe à disposição de você, que tipo de filme você coloca à disposição de você, porque tudo forma o seu ambiente. Conforme aquilo que você está buscando, se você é uma pessoa que gosta de bailes funk, quem você vai encontrar lá? Se você é uma pessoa que gosta de cinemas, de filmes mais cabeça, quem você vai encontrar lá? Se você se coloca, fala, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas eu acho que não é para mim, ou eu tenho um pouco de preguiça de estudar numa imersão. Se você vai dentro de um evento onde pessoas que também têm a mesma intenção que você estão lá dentro, a chance de você se conectar a elas e todos se impulsionarem é imensa. Então, eu falo muito isso no meu treinamento. Vá a eventos do seu mercado, conheça mais pessoas que têm os mesmos desejos, interesses e estão criando as mesmas perspectivas que você, porque é ali que você vai achar combustível. Não é dentro, muitas vezes, de, mas eu adoro meus amigos de infância. Amigos de infância é um pouco armadilha na vida da gente. Né? Eles Sim. são maravilhosos, mas as pessoas andam, cada uma na sua velocidade. E você pode estar com muita gente à sua frente e pode estar com muita gente que não quer nem andar. Então, às vezes, nós É nos verdade. apegamos a determinados convívios e esses convívios eles não são prósperos na nossa vida. Então, claro que você não vai tirar pessoas da família da sua vida, é claro que não. Mas você vai conviver com elas dentro dos convívios ideais e não necessariamente carregando as pessoas, que às vezes a gente quer carregar todo mundo para todos os lugares que a Sim, gente eu vejo vai. muita gente que tá lá na frente, mas ela anda com pessoas que estão muito atrás dela. Então ela fica carregando essas pessoas e parece que existe um freio, né? Ela não consegue ir além. E quando ela muda esse ambiente, quando começa a conviver com pessoas que estão no nível dela ou acima, ela cresce muito rápido. Eu Eu entendo que a percebo gente muito busca isso. sempre quem está na frente, porque é onde você quer Sim, chegar. Até se você ficar buscando onde você está, você já chegou ali. Então, para sim. você dar um passo para frente, você tem que buscar quem já deu esse passo, entender como ele deu, por que ele deu, quais foram as estratégias que ele usou, para que você aprenda, Sim, e é certo? isso que nós estamos fazendo hoje, trazendo uma pessoa que Estamos está lá buscando. muito lá, Imagina, muito eu além aqui para também, você todas também nós, está muito para além de todas mim, nós muita colarmos coisa. nela e aprendermos mais, e assim a gente pode avançar. Eu acho que isso é muito importante você estar aqui passando essas dicas, essas
orientações, porque a gente está muito atrás ainda e a gente quer chegar. E você abre a nossa mente. Eu acho que o conhecimento, a informação, o estudo, você conversar, às vezes bater um papo de 10 minutos com uma pessoa que tem algo a agregar, tem informações e conhecimento, tanto de fracasso, né? Porque a gente passa por Sim, momentos. vários erros, Os muitos. fracassos nos ensinam muito, e o fracasso do outro Muito. também nos ensina, Com certeza, né? sempre, Sempre. sempre. O nosso fracasso e o do outro. Ambos nos ensinam quando a gente tem olhos para isso. E a gente precisa ter uma mente aberta para ouvir, para querer ouvir e querer aprender. E hoje a gente está aqui para saber tudo que você tem para nos ensinar, pelo menos um pouquinho, né? Porque saber toda a sua trajetória, que foram anos de experiência, é muito difícil a gente conseguir acompanhar tudo, mas aquilo que é mais importante, a gente vai colher de você hoje para a gente poder dar um passinho acima de onde a gente quer chegar. Então, você tem, assim, qual a principal coisa que você acha, além dessas duas dicas super importantes, que te faz até hoje, te move mesmo realmente, aquilo que te move, que mexe com o seu coração e você fala: "Eu vivo e eu trabalho para isso"? Olha, eu vou dizer que eu vivo e eu trabalho e eu fundei uma associação para crianças, para desenvolver elas, para desenvolver consciência, desenvolver mentalidade e Mentalidade, consciência. Eu acho que é consciência. isso que me move. Por isso esse meu desejo de querer que alguém sempre agregue para mim e eu agregue para o outro. Então, quando você falou para mim no seu formato, na sua intenção do curso, desenvolvimento de mente milionária, a mente milionária começa a desenvolver do lado de dentro da gente. Então, fazer essa busca de entendimento de crenças, quais são as crenças que eu tenho, quais são as crenças que foram colocadas para mim na infância. O Brasil é um país muito empreendedor, mas ele também é um país de crenças limitantes. A gente fica o tempo inteiro escutando em qualquer informação, país de terceiro mundo, país que não cresce, país que você vai para a escola e só, é para tirar 5 e é para passar de ano de qualquer forma, se você não passar o Estado te empurra. E nisso a gente não vai criando essa mente em expansão de consciência, de o céu é o limite, porque não tem limite para ninguém, não existe limite. O limite a gente se coloca. Então, eu acho que o que nos move na vida é essa intenção de acreditar que merecemos, que isso é uma das primeiras crenças que a gente tem limitantes, acreditar que não merece, que não pode, né? E quando a gente olha para o mundo e fala, não, dá para fazer, é difícil, eu vou ter que ter um pouco de valentia, vou ter que ter um pouco de coragem, mas dá para fazer? Isso nós fundamos uma associação, que começou num ano com 38 crianças, no outro ano ela tinha 92, no terceiro ela tem 160, eu tenho uma fila de espera de 105. Então, que vai ser efetivado até o final do ano, a gente já está construindo um prédio que já vai abrigar essas outras 105. Então, e isso é assim, é realizar. É valentia, que é o que move a gente na vida, é valentia, e, vou dizer, autoconhecimento e ambiência. Para mim, é o trio do sucesso. Maravilha. É o trio do sucesso como pessoa. E ao contrário, o que você acha que é a maior dificuldade hoje que você vê nesse mercado? Quais são as principais dificuldades que você encontra, que hoje as pessoas podem escutar você falando e ver, nossa, eu cometo esse erro, por isso que eu não tô. Você consegue identificar quais são as principais dificuldades, os principais erros que as pessoas cometem para não alcançar o sucesso? Olha, eu vou te dizer um que eu vejo nas crianças já, na associação. Então, é muito claro, e eu vejo nos adultos no mercado da beleza que a gente trabalha, eu também vejo. Você se colocar limites mínimos de suficiência. Então, eu vejo a criança dizendo, ah, não, já peguei esse tanto de suco, tá bom. Ah, mas você não queria um pouco mais? Não, eu queria, mas eu peguei esse, tá bom. Você quer comer a segunda bolachinha? Ah, acho que uma tá bom. Aí você vê o profissional da beleza, seja manicure, seja isso, ela fala, não, esse mês faturei 5.000, não, tá ótimo, tá ótimo. Então, ou seja, querem só não pagar a preciso conta, fazer né? mais do que 5.000. Mesmo que eu possa fazer 25, 5.000, com 5.000 eu me basto. Então, eu vejo isso em muitos multiníveis de pessoas, sejam em gerentes de empresa, e às vezes a pessoa está trabalhando pelo médio, está trabalhando pelo mínimo, porque o mínimo é suficiente. Então, essa mentalidade de suficiente, estou conseguindo pagar minhas contas, gente, esse mês já consegui pagar o aluguel, já consegui. Cara, na minha opinião, isso é o mínimo. Né? Você tem que ter um nível de ambição, claro que você não vai viver para a ambição do dinheiro, claro que não, mas para a ambição das suas conquistas, a ambição da pessoa que você pode ser enquanto você está aqui. O que você pode fazer? Que legado você pode deixar? Uma pessoa que vive sem construir uma obra e não deixar um legado, nem que seja na cabeça das pessoas, não seja legado físico, porque legado não é só material, valeu o quê na vida? O Cortella não fala qual é a sua obra e qual que é a nossa obra. Todos nós estamos construindo uma. Né? Interessante. Então, eu acho que esse pensamento de limitação, de suficiência, eu acho ele é uma armadilha.
ele é uma Principal. enorme armadilha. É o que sabota. É assim, nunca tá bom. Nunca tá bom o suficiente. Você sempre pode ser Sim, melhor. pode ser sempre Por isso mais. que a minha empresa chama You Are More, porque você Olha que sempre pode ser maravilha. muito mais do Perfeito. que você está, não importa o quanto você já esteja sendo, você sempre pode ser muito mais. É, nós estamos aqui justamente para isso, para passar essa mudança de mentalidade. E você acha que, que a mente milionária se trata só de dinheiro? Como é ser uma pessoa milionária? Para você, uma pessoa milionária é ter muito dinheiro ou ela está ligada a outros valores? E quais são esses valores? Eu acho que o milionário, vamos falar de dinheiro, tá? Sim, Eu acho que o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso. O dinheiro viabiliza várias coisas, ele proporciona para gente de fundar uma associação. Aí eu fazer uma viagem incrível, eu preciso do dinheiro para tudo. Nós estamos no mundo do dinheiro, então ele é muito bom. Mas eu não vejo que ele seja o motor dessa sua suficiência. Eu acho que isso tem muito a ver com emocional, tem muito a ver com psicológico, tem muito a ver com o caminho do autoconhecimento. Tem muito a ver com você do lado de dentro, para conquistar o lado de fora. Sabe? Eu já ouvi uma ele não é frase o que dizia assim, foco, ó, o né? reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas Sim. você acrescenta o de dentro, que o de fora vos será acrescentado com abundância. Então, a riqueza, ela começa do lado de dentro. E para mim, a mente milionária, ela é milionária em todos os sentidos. Milionário, eu tenho um filho que eu me relaciono espetacularmente bem com ele. Eu falo uma mesma língua com ele. Eu tenho uma nora que é incrível. Eu digo, eles se merecem, porque eles são ambos maravilhosos. Eu tenho um netinho de 11 meses, que vai fazer um aninho essa semana, que é a alegria, que é o resultado daquele casamento daqueles dois. Hoje eu tenho um relacionamento com meu marido maravilhoso. Eu tenho empresas que têm sucesso. Então, o que é sucesso na vida? Sou eu do lado de dentro, olhando para tudo do lado de fora e dizendo, a gente pode. Então, a gente tem tempo de descanso, tempo de trabalho, tempo de qualidade de vida, tempo de religiosidade, todos os tempos que a gente precisa ter. Porque se você focar só no dinheiro, você vai ficar sem tempo. E o dinheiro precisa ser o resultado, né? O dinheiro é resultado, na minha opinião, na minha real opinião, dinheiro, uma própria palavra diz, é resultado. Então, você se capacita o tempo inteiro, você estuda, você busca, você está sempre melhorando, crescendo, né, se requalificando, ou seja, exigindo mais de você mesmo, porque você vai passar a valer mais, você vai passar a ser uma pessoa que vai ter uma remuneração mais valiosa. Então, como a gente diz que sai para a rua, não é para ganhar dinheiro, é para merecer dinheiro. Então, o quanto você Perfeito. merece? Quanto dinheiro você merece? Quanto dinheiro você já fez até hoje e está fazendo por merecer? Que salário vão te oferecer se hoje você estivesse numa entrevista de emprego? Com o seu Perfeito, Bia. currículo. Maravilhosa, muito bom. E eu queria que você deixasse uma frase, ou que é uma frase que você goste muito, e mais uma mensagem para as mulheres empreendedoras, como você, que também estão lá embaixo e ainda querem chegar ao seu patamar, como eu também quero. Então, deixa um recado para nós e alguma frase que você acha interessante. Olha, eu poderia citar muitas, muitas, muitas frases, mas eu vou citar uma frase que está no Evangelho de Jesus. Para mim, é uma das frases guias da vida da gente. Eu e o Pai somos um. Eu entendo que quando ele disse esta frase para a humanidade, ele estava falando no poder de cada um de nós. Porque se eu posso ser uno com o todo, eu sou infinita. Então, o meu poder é infinito. Aonde eu posso alcançar é infinito. O meu desenvolvimento é infinito. Então, eu posso ser una em qualquer coisa que existe, em todas as potências que existem. Então, eu acho que eu deixaria esta frase. Nunca duvide do poder individual de cada um. E esse poder, ele não é comparado ao poder dos outros. Então, eu não sou mais ou menos do que ninguém. Eu sou mais ou menos do que aquilo que eu posso ser. Então, eu acho que isto é uma frase que eu diria. Ah, Como um maravilhosa. legado de vida. Maravilhosa, Bia. Você é uma pessoa incrível. A gente aprende muito. Eu queria ficar aqui até amanhã, não queria nem ir embora, porque eu te ouvir realmente a gente aprende muito, agrega muito valor e a gente se transforma, que eu acho que é uma coisa assim que me move realmente a transformação de vidas. E eu acho que cada um de nós podemos nos transformar e também transformar o outro. Então, a cada pessoa que eu trago aqui, cada mulher maravilhosa como você, eu acho que tem que trazer essa transformação, pelo menos o desejo, despertar o desejo de transformação em cada pessoa que ouve
essa conversa, esse podcast. E hoje eu aprendi muito e já me transformei. Muitas coisas, muitas ideias que você passa, muitos conselhos. Você é maravilhosa. Eu agradeço de coração mesmo a sua disponibilidade, que é super difícil conseguir um horário na agenda dela. Porque é uma agenda muito corrida, é uma mulher muito importante. Então, hoje a gente conseguir estar aqui ouvindo ela é um privilégio, uma honra mesmo. Muito obrigada, Bia. Eu que agradeço demais, agradeço os elogios, não sei nem se eu sou merecedora deles, mas Claro agradeço que os é. elogios, retribuo os elogios e agradeço você, primeiro ser a pessoa que você é, profissional e pessoal, porque eu sei dos seus Obrigada. objetivos, eu sei do seu desejo, eu sei como você atende o seu cliente, eu sei como você pensa, eu sei o desejo que você tem hoje de transbordar, né? Isso. Aquilo que a vida já te trouxe em todo o Sim. seu sucesso, né? Em toda a sua riqueza, a transbordar aos outros tantos quanto você tem desejo de transformar. Então, eu que te agradeço você pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. Obrigada, fico muito Conte feliz. comigo e com tudo que a gente precisar comigo, com a nossa empresa, com o nosso trabalho. Eu, Margarete, Obrigada, minha de sócia, estamos coração. à disposição. Ela também é uma mulher de sucesso, uma empreendedora Sim, também tem que maravilhosa, falar viu? aqui. Maravilhosa, uma empresária maravilhosa Tá de outros convidada segmentos também para vir aqui falar. E nos colocamos à sua disposição e agradecemos e entendemos sempre assim, eu tenho certeza, eu te trouxe, você também me deu. Todos. Sim, todos, estamos juntas todos, nessa estamos caminhada. juntas e multiplicando, né? Obrigada Obrigada, viu, meu mesmo, amor? viu? Obrigada De mesmo. Eu que coração. agradeço.